difícil arte de ligar a fé. Mês de junho nós queremos juntos conversar sobre isso, refletir sobre isso. E você, com certeza, se você já teve contato ou pelo menos ouviu falar do livro, o livro ele pelo menos deu uma base aqui, pegamos uma carona para poder chegar a essa reflexão, que é o livro de Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Pi, né? Então assim, na dúvida aí, para os que têm dificuldade ou não têm, fala ou não fala palavrão, então vão ficar no pi, né? Então assim, fica no meio termo, fica mais fácil aqui, então, a sutil arte de ligar o pi. Não. Vou pegar carona um pouquinho do livro aqui, e é interessante que uma das reflexões do livro, que a felicidade é um problema, né? Então assim, como que a gente lida com a felicidade, nosso conceito de felicidade, a nossa busca de felicidade. Ainda de manhã eu fazia essa reflexão, da mesma maneira que esse livro, recentemente uma das músicas do Thiago York, Desconstrução, também é uma crítica, né? Esse olhar para a nossa geração, olhar para o nosso estilo de vida, essa maneira de repensar o que nós estamos vivendo. Talvez muito diferente de a grande maioria dos livros de autoajuda, esse livro do Mark Manson aqui vem nos ajudar a refletir como nós vivemos. Ele vai seguir aqui em alguns outros conceitos, um outro conceito que ele apresenta, que você não é especial. Sim, muita gente não gosta disso, né? Porque precisa de inflar o ego, precisa de alguém lá para... Você tem que olhar no espelho, dizer para você quem você é, diga para você mesmo, tal. Por isso que talvez ele vai na contramão do movimento de autoajuda e especialmente de mentalização aí, fala assim, ó, põe o pé no chão, se liga, você não é especial. O Mark Manson também vai nos lembrar sobre o sofrimento. Você precisa aprender a lidar com o sofrimento e entender o sofrimento, a realidade do sofrimento. Ele também vai nos falar sobre você está errado em tudo. Assim, interessante isso, né? Assim, ele dá um raio-x bem direto, muito parecido com alguns oncologistas de hoje, tipo assim, já dá o quadro mais drástico para você vai morrer, né? Então daí para frente tudo é lucro, né? Então, daí a partir desse diagnóstico, o resto tudo, você está errado em tudo. Ele também vai nos dizer o seguinte, a importância do dizer não, como a gente faz escolhas e como a gente diz não. Essa nossa geração mimada e que foi aí valorizada demais. E é interessante que ele termina o livro com uma reflexão sobre a morte, né? E aí, beleza, e aí você morre, né? Morreu, né? E aí, talvez se eu não falasse que esse cara não é crente, você ia achar que esse livro é um livro de crente, assim, né? Por esses títulos, né? Falar de felicidade, você não... Porque a Bíblia mostra isso, né? A Bíblia vai nos mostrar o caminho da maturidade, não da felicidade. A Bíblia vai nos dizer que em nós não temos nada de especial. A Bíblia vai nos ensinar a lidar com o sofrimento, a realidade, a contingência do sofrimento. A Bíblia vai nos mostrar que o nosso original de fábrica erra mesmo. Nós não sabemos fazer escolhas. A importância da gente aprender a negar, a abrir mão, a dizer não. E a Bíblia também vai nos ajudar a lidar com a morte, a repensar a nossa existência. O Mark Manson vai dizer o seguinte, nós não nascemos com o botão do pi ligado. Pelo contrário, a gente nasce querendo se importar com tudo. Talvez uma das grandes questões, grandes aprendizados desse livro, e por isso que ele se tornou um dos mais vendidos nos últimos anos, é porque você precisa aprender a fazer escolhas e não se importe com tudo. Você tem que aprender a escolher suas lutas. Nós não nascemos com esse botão do pi ligado. A Bíblia também vai nos mostrar o seguinte, a gente não nasce com o botão da fé ligado. A gente não nasce com esse botão ligado. Um dos trechos do livro, o Mark Manson vai dizer o seguinte, ligar o pi é uma arte sutil. Isso é bem difícil. Você vai precisar de um bom tempo de prática e disciplina e muitas vezes não vai conseguir. Mas talvez seja a habilidade pessoal que mais vale o esforço. Talvez a única. Aqui a gente discorda do Manson. Ele vai dizer assim que vale a pena na vida aqui aprender
a arte sutil do pi. Realmente, isso vai ajudar muito, mas a dúvida dele está correta, não é a única. Não é a única. Por quê? Nós não nascemos com o botão da fé ligado. Apertar o botão da fé é mais que difícil. É impossível. Eu e você não conseguimos apertar o botão da fé naturalmente. Se dependesse de cada um de nós, a gente não apertaria o botão da fé. Apertar o botão do pi é um aprendizado sobre as nossas escolhas. Apertar o botão da fé é uma possibilidade por uma escolha de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que eu e você precisaríamos do botão da fé, mas sozinhos a gente não conseguiria apertar. E Deus nos devolveu esta possibilidade. Deus escolheu, e essa escolha é uma escolha de amor de Deus, nos permitir apertar de novo o botão da fé. A vida nos dá a oportunidade de aprender a apertar o botão do pi, saber se importar com o que vale a pena na vida, escolher as suas batalhas, aprender a dizer não, repensar os nossos valores. Mas por uma escolha de Deus, eu e você temos a possibilidade de apertar o botão da fé. Apertar o botão do pi pode nos dar uma vida melhor, com certeza, não tenho dúvida disso. E mesmo antes do livro, muitos de nós já tínhamos descoberto isso na prática. Assim, quando você para de se preocupar com alguma coisa e vê que aquilo realmente não importa na vida, abrir mão de alguns valores, quando você escolheu as batalhas certas pelo qual gastar a sua energia e o seu tempo, a gente torna a vida melhor. Quando a gente repensa a nossa existência, a gente torna a vida melhor. Mas quando a gente aprende a apertar o botão da fé, nossa vida pode ser ainda melhor. Existe uma qualidade de vida, existe uma dimensão da vida, existe uma possibilidade de vida que só nos é possível através da fé. Você pode enfrentar o sofrimento, o luto, a doença, o divórcio, a frustração, uma vida sem sentido. Você pode enfrentar várias crises na vida e conseguir superá-las. Mas o que pode tornar a vida ainda muito melhor, isso não quer dizer que nós vamos eliminar tudo isso. Isso quer dizer que se ligar o botão do pi, pode nos ajudar a enfrentar o sofrimento de um modo, a fé pode nos ajudar a enfrentar de modo ainda muito mais profundo e verdadeiro. A fé pode nos ajudar a enfrentar crises relacionais e até mesmo o sucesso. Porque nós não lidamos apenas com o fracasso. Não é apenas o fracasso que nos tira do eixo. Muitos de nós somos tentados pelo sucesso. O nosso sucesso, a nossa qualidade, a nossa potência, aquilo que nós alcançamos se torna os nossos ídolos, se torna o nosso eixo, se torna o nosso centro. E isso destrói a nossa vida. Conta-se de um jovem que gostaria de ter uma vida melhor e mais profunda, e ele sai pelo mundo afora procurando sábios. E ele soube de um sábio que era um homem que conversava com Deus e conhecia de Deus. E ele encontra esse homem e ele pergunta para esse homem: eu gostaria de ver Deus, eu não consigo ver Deus. Eu não consigo encontrar Deus. Aquele sábio ficou em silêncio. E aqui é o momento da sonoplastia, né? Vai subir o fundo musical, vai dar aquele drama, o clímax da história. Ele se volta para aquele jovem e diz assim: eu não posso te ajudar, porque eu não consigo não ver Deus. É difícil para mim e para você ligarmos o botão da fé.
deixou de ser impossível porque Deus nos permitiu isso. Mas o fato de Deus nos dar essa oportunidade não tira de nós essa responsabilidade, esse esforço, esse desafio, isso que nos confronta, isso que nos põe a enfrentar nós mesmos e a vida que nós vivemos. Por isso eu quero lembrar com você um texto da Bíblia. Esse capítulo é um trecho muito conhecido sobre fé. E numa das partes dele ele vai dizer assim, que é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Mas por quê? Porque qualquer um que deseje se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa bastante para entender os que o procuram. Ou seja, Deus está ali, se você procurá-lo, Ele é um Deus que o atende. Só que para isso você precisa crer que Ele existe e que Ele atende. E aí entra em parafuso, mas espera aí, mas eu não creio que Ele existe, então se Ele me respondesse, talvez eu o conheceria, talvez eu acreditaria. Aqui nós temos um problema com o nosso conceito de fé. Nós temos esse senso comum da fé como otimismo, né? Vai na fé, tipo assim, aqui essa fé estilo Gil e Caetano, né? Tipo assim, vamos viver na fé aí, tipo assim, vamos tocar a vida, né? Vamos lá, tipo assim, isso que afeta, né? Quem conhece a letra da música aqui, essa beleza da poesia, né? Que nos afeta, tipo assim, mas é mais que esse otimismo, a fé aqui é mais do que esse, vamos lá, vamos mentalizar, vamos pensar positivo. Muitos aqui põem a fé como uma certeza sobre Deus, e aí nós não temos certeza sobre Deus, então eu não posso me aproximar dele. O texto não está falando disso. O texto original, quando ele foi escrito, esse verbo aqui, ele fala de possibilidade. Você tem que ter um mínimo de possibilidade. Deus tem que ser o mínimo de possibilidade para você se aproximar dele, senão você não vai se aproximar. Ele está dizendo assim, você não precisa ser um Google sobre Deus, ter todas as respostas sobre Deus, saber o tamanho da caixa onde cabe Deus. Não é isso que ele está falando. Para você se aproximar dele de alguma maneira, ter contato com ele, você precisa desse mínimo, desse crer numa possibilidade de que é possível existir um Deus, e esse Deus que é possível existir é um Deus que pode ser pessoal, um Deus que pode responder. É isso que Hebreus está dizendo, olha, quem se lança e dá esse passo de possibilidade, quem dá esse passo a mais de crer nessa possibilidade, de se lançar nessa possibilidade, pode experimentar Deus, pode ter contato com Deus. Eu lembro, quando era moleque, de um músico cristão, e uma das músicas dele, à época, ele era meio pinel, assim, e aí depois que se converteu não mudou muito, continuou meio pinel, assim, meio, né, escapava as marchas assim, de vez em quando, mas só que as músicas dele é interessante porque refletia também isso, e uma das músicas, ou seja, ter um contato com o Criador do universo, né? Isso é muito para qualquer cabeça limitada. Sinto muito, diz a música. Assim, isso, como é que eu posso ter contato com o Criador de todas as coisas? O autor não está dizendo assim, você precisa ter resposta sobre tudo e sobre Deus. Mas para se aproximar dele, você precisa desse mínimo. E esse mínimo é o mínimo da possibilidade. Eu quero lembrar para você a história dessa mulher. Já faz algumas décadas que ela morreu. Ela era holandesa. A família dela, uma família protestante, e viveu os dramas das grandes guerras, especialmente durante a Segunda Grande Guerra. Sua família, que era uma família de relojoeiros, né, então decidiu salvar judeus, esconder judeus dentro da sua casa. E eles tinham um cômodo secreto dentro da sua casa, onde eles salvaram inúmeros judeus. Imagine você, então, o que aconteceu com esta família. A família foi descoberta, né, pela inteligência nazista, e foram presos e enviados para um campo de
concentração. Ela já havia perdido a sua mãe antes disso, o seu pai vai morrer nos primeiros dias já no campo de concentração, e ela e sua irmã mais velha vão para um outro campo. A sua irmã vai morrer uma semana antes dela sair do campo de concentração por um erro burocrático. No livro que ela conta a sua história, chama O Refúgio Secreto, que também é um filme, ela conta isso e você entende claramente como a mão de Deus agindo naquilo que se tornou um erro, e depois de uma semana de que ela foi solta, né? O campo foi fechado e todos que estavam lá foram mortos. A Corrine ten Boom, ela correu o mundo falando sobre o amor de Deus e sobre esperança, sobre a vida. A sua irmã sempre dizia para ela: não há nada tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo. E a Corrine ten Boom dizia assim: não tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Não tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. E isso põe em xeque uma das questões que nós temos de senso comum quando nós falamos de fé, de que a fé é um salto no escuro, de que a fé é algo irracional e que a fé é esse se lançar sem nenhum conhecimento e sem nenhuma certeza, sem nenhuma base, de que você se joga no escuro. Ela vem nos lembrar: a gente não se joga assim. A gente não sabe do futuro, mas a gente se joga nele com quem a gente conhece. Com quem a gente conhece. Por isso eu quero lembrar para você como nós compreendemos a fé. A fé, ela é especialmente compreendida por 3 movimentos. Esses movimentos são muito importantes para nós, até mesmo para entender a fé cristã. O primeiro movimento é o que nós chamamos de conhecimento, o conteúdo intelectual. A gente não se lança, a gente não dá um passo de fé totalmente no escuro. Ninguém faz isso. Nós fazemos esse movimento a partir do conhecimento. De alguma maneira a gente tem esse conhecimento. A gente teve conhecimento pela Bíblia, a gente tem conhecimento de quem é Jesus, de quem é o amor de Deus, o que Ele fez por nós, essa possibilidade de apertar o botão da fé. Há essa dimensão do conhecimento. O conhecimento nos permite avançar na fé. Por isso que para nós não é aqui um salto totalmente no escuro. Para muitos aqui, ligar o botão da fé será difícil, porque há um confronto do conhecimento, daquilo que nós temos de conhecimento intelectual sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre o que é a vida, e aqui, nesse momento isso é posto em xeque. É posto em xeque o que nós não conhecemos e é posto em xeque o que nós já conhecemos sobre Deus. Recentemente eu vi uma ilustração e ela me ajudou muito nesse processo, ouvindo e estudando sobre fé. E essa pessoa explicava sobre um momento em que alguém está enfrentando um grande incêndio, está presa dentro de uma sala, num prédio em chamas, e há uma pequena saída ali, totalmente escura, e ela imagina, e ali o seu impulso natural é o quê? Para me salvar eu preciso entrar ali. Não sei para onde vai, o que vai acontecer, mas o impulso natural de sobrevivência seria: vou entrar aqui. E quando ela está para entrar por aquela pequena porta, ela ouve uma voz: venha comigo. E ela olha em meio às chamas, né? E aí bem cena de filme hollywoodiano, né? Sai um bombeiro naquela roupa assim toda chamuscada. Não sei se era um moreno alto, bonito, sensual, mas assim, né? Então imagina ali um bombeiro e fala assim: venha comigo. Que escolha que ela faz? Aquela pessoa escolhe no seu impulso e se jogar naquele buraco, ou então sair como bombeiro. Ele vai lembrar isso, há essa dimensão. Por que você confia? Porque você tem esse conhecimento prévio. Você sabe que bombeiros são gente que sabe lidar com fogo. São gente que salva a gente do fogo. E você tem relatos de inúmeros bombeiros que tiraram gente de incêndio. E você confia o suficiente para seguir aquele bombeiro. Ele também brinca assim, de que se você estivesse na mesma situação, tinha um buraco ali e de repente aparece, né, uma pessoa
com a fantasia de super-homem, né? Tcharam! Eu vim salvar você, né? Então venha comigo aqui com meus superpoderes, eu vou, né, sair voando aqui e levar você pela janela. Pula a janela comigo. Você vai preferir entrar no buraco. Porque pelo seu conhecimento você já sabe de que não existe super-homem, pessoas não saem voando, né? Então assim, você não vai seguir aquela pessoa. Nós lidamos com isso. E no nosso caso, como cristãos, essa dimensão do conhecimento é uma dimensão espiritual do conhecimento, que é a Bíblia, que é a revelação de Deus, é essa informação sobre Deus que nós temos. Tem um autor chamado John Stott, ele fala assim, crer também é pensar. Um segundo movimento sobre a fé é o assentimento. Seria aqui o elemento emocional da fé. É essa convicção. Você decide então, depois em cima das informações que você tem sobre o bombeiro, tipo assim, eu vou. Tipo assim, você tem segurança, isso é para mim também. Essa convicção intelectual, essa mudança. Muita gente tem informação sobre Deus, mas não tem convicção sobre Deus. Muitas pessoas têm informação sobre Jesus, sobre a cruz, sobre do Deus que faz milagres, do Deus que sustenta, do Deus que consola, do Deus que dá esperança, do Deus que pode restaurar um casamento, do Deus que pode lhe ajudar a superar um fracasso, mas não tem convicção. E para no conhecimento. Só o conhecimento por si só não nos leva à fé. Esse segundo movimento aqui é importante porque ele nos torna pessoal. Ele faz essa transição da informação para o coração. E aí nós chegamos para o terceiro movimento da fé, que é o que define a fé em si, a confiança. Confiança pessoal. Eu dei uma outra ilustração aqui do homem que era artista e especialista em atravessar prédios e lugares altos aí num cabo de aço com um monociclo. Ele estendia um cabo de aço e ele percorria no monociclo sem rede de segurança e sem nenhum cabo. E ele ia e voltava, as pessoas aplaudiam, tudo mais. É possível fazer isso? É possível fazer isso, conhecimento. Então ele se aproximou de uma pessoa e falou assim, olha, você acha que eu poderia levar alguém nas minhas costas e atravessar esse cabo e voltar em segurança? Claro que eu acho. Né? Claro que eu acho. Qual foi o desafio dele? Então suba. A fé é esse momento, essa confiança, e quando a gente sobe nas costas, e quando a gente se lança. Muitos de nós atravessamos esses movimentos que nos preparam para ligar o botão da fé. E nós atravessamos isso. É difícil atravessar o processo do conhecimento, do assentimento, mas é sobretudo o momento em que a gente se lança, o momento da confiança. O momento em que isso se torna pessoal. O momento que literalmente a gente aperta o botão em que a gente se lança a essa possibilidade. De manhã eu fiz esse momento de musical aqui. Eu fiz questão de hoje à noite trazer. Para quem não conhece, aqui chama vinil, né? Antigamente se ouvia música nesse tipo de material aqui, né? Chama LP, olha só, hein? De 1983, grupo Vida Abundante. O tema aqui é As Raízes, tem a ver com a música principal. A música principal não é Tio Sampaio, na verdade o nome da música não é Tio Sampaio, a música se chama As Raízes. Esse disco era da minha irmã, hoje é meu porque eu usurpei, né? Assim, ela deu migué, eu levei para mim o disco, né? Agora ela vai descobrir que está comigo se ela ouvir essa mensagem. Mas marcou muito a minha vida, daquele menino, olhar para a vida da minha irmã, dos meus irmãos mais velhos, que um dia decidiram confiar em Jesus, ligar o botão da fé e experimentar
essa vida que pode ser ainda melhor. E essa música especialmente, ela me marcou. Quero agradecer, né, ao Robertinho que vai cantar comigo aqui. Olha só, hein? Aham. Olha só, hein? Encontrei-me com um velho fazendeiro e o seu rosto enrugado pelo sol. 80 anos tem, chama-se Tio Sampaio, não tem medo de nenhum temporal. Perguntei qual era o seu grande segredo de uma longa vida cheia de vigor, de uma fé tão radiante que a todos atraía. Tio Sampaio me respondeu: as raízes, cuida bem das coisas principais, arraigado sempre firme na palavra do Senhor, nada vai te abalar. As raízes. Tio Sampaio me falou da sua vida, que quando jovem entregou-se ao Senhor, dedicou-se ao estudo da palavra. Cada dia foi crescendo seu amor. Sua esposa já morreu faz 8 anos e ele sabe que seus dias vão findar. Não importam as circunstâncias ou o vento que soprar, as raízes vão segurar. As raízes, cuida bem das coisas principais, arraigado sempre firme na palavra do Senhor, nada vai te abalar. As raízes. O Brennan Manning, em seu livro Obstinado ao Amor de Deus, ele diz isso: fé é a coragem de aceitar ser aceito. Fé é a coragem que nós precisamos ter de se jogar nessa verdade. Deus nos aceitou. É a coragem de aceitar ser aceito. Enquanto nós somos potentes, enquanto nós somos corajosos, enquanto nós somos capazes, enquanto nós somos alguma coisa, a gente não consegue ligar o botão da fé. É difícil para nós ligar o botão da fé porque ela nos confronta. Confronta a nossa autossuficiência, confronta a nossa necessidade de ter o controle da vida. E ele vai nos lembrar assim: se lance nisso. Ligar o botão da fé é aceitar que nós fomos aceitos por Deus, que há um Deus que nos ama. O botão da fé, muito mais do que ser usado para termos resposta de Deus, e Deus nos responde. O botão da fé nos leva a um relacionamento com Deus. O autor da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para essa igreja, uma igreja que ele conhecia muito bem, ele vai dizer isso: é por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Quer viver pela fé?
que é isso de que a nossa vida não é pelo que nós vemos, mas é pelo que nós cremos? Se hoje eu estou aqui, eu agradeço a Deus porque desde pequeno Deus me permitiu conhecer pessoas que ligaram o botão da fé, entre elas também o meu pai. Eu lembro, final da década de 90, estava entrando na adolescência e o Brasil enfrentando um dos seus viés, revés financeiros, econômicos, mudanças de planos econômicos, e os problemas para os empresários não são aí exclusividade do século XXI. Meu pai tinha um pequeno restaurante, ser empresário sempre foi difícil no Brasil. E quanto mais um empresário cristão que quer fazer as coisas corretas do jeito certo. E quando tudo estava levando à falência, aos problemas, país em crise, eu vi meu pai insistentemente apertar o botão da fé, de que crer que Deus guardaria, de que Deus sustentaria, de que Deus livraria mais um dia, que Deus ajudaria a fechar aquele mês, que Deus ajudaria a pagar os funcionários, que Deus ajudaria a não desistir. Ele não fez uma rede de restaurantes. Pelo contrário, atravessou a crise e se aposentou com um restaurante só. O que eu aprendi com ele não é o Deus que nos faz prósperos. O que eu aprendi com ele é que vale a pena ligar o botão da fé e a gente experimenta uma dimensão de vida ainda melhor. A gente enfrenta os problemas, nós podemos ter maturidade emocional e pessoal para tornar a nossa vida muito boa. Mas o convite de Deus para mim e para você, olha, aperte o botão da fé e você vai experimentar uma outra dimensão de vida. O relacionamento com Deus, esse se lançar nos braços de Deus, esse se jogar em Deus, essa coragem de reconhecer que somos aceitos e amados por Deus, de um Deus que é pessoal, de um Deus que está à nossa disposição para um relacionamento. Ele não nos prometeu de que a gente não teria problema, não nos prometeu que a gente não enfrentaria lutas, que a gente não teria tristezas, que a gente não choraria. A fé nos lembra que é possível para nós apertarmos esse botão de relacionamento, esse botão em que nós voltamos para Ele. E nós enfrentamos a vida de um jeito diferente. Deus está me convidando e convidando você a lembrar disso. Eu não sei quando foi a última vez que você apertou o botão da fé. O nosso automático é sempre deixar esse botão por último ou ter medo desse botão. E aqui eu não estou falando do botão da religião, porque o botão da religião é um comportamento. Vir a um lugar de religião, cantar músicas religiosas. Eu não estou falando sobre apertar o botão de um comportamento. Eu estou falando de apertar o botão de um relacionamento. De que crer que Ele me ouve, que Ele me aceita, de que Ele está ao meu lado, que Ele se preocupa comigo e de que aquela situação será diferente se eu me aproximar dEle de novo. De que aquela situação não será a mesma se eu apertar o botão da fé. O convite dele para mim é para você, enfrente a si mesmo, enfrente essa dificuldade. E cada um de nós temos dificuldades diferentes. Para alguns de nós essa dificuldade é uma dificuldade intelectual. Para alguns de nós essa dificuldade é uma dificuldade emocional. Porque confiar em alguém? Nossa vida foi tão machucada quando nós confiamos em pessoas. Eu tomo conta da minha vida. Para alguns, a dificuldade de apertar o botão da fé será porque muitas vezes eu apertei e não deu certo, e não valeu a pena. E eu preciso enfrentar a minha própria história, as minhas experiências. Será que vale a pena apertar de novo o botão da fé?
O convite dele para mim e para você é lembrar que a cruz, que Jesus, é Deus dizendo para mim e para você: você pode apertar o botão da fé. Você pode apertar o botão da fé. O que Ele podia fazer por mim e por você foi tornar isso possível de novo. Se dependesse de quem nós somos, nós não poderíamos apertar esse botão. Não teríamos o direito e nem a capacidade de apertar esse botão. Mas Ele, por amor, tornou esse botão possível para mim e para você de novo. Talvez eu e você tenhamos que enfrentar a nós mesmos e o quanto nós já fugimos de Deus. E o convite dele lembra assim: olha, o meu amor por você é tão grande, e eu sei o que você viveu, e quem você é, e todos os botões que você já apertou. Nós precisamos nos lançar de novo nisso, de assim, que há um Deus que, apesar de todos os botões que nós já apertamos, Ele ainda deixa possível para mim e para você apertar o botão da fé. Através de Jesus, essa plena confiança que nós podemos ter nele, daquele que fez gente, para nos lembrar quem é Deus, que nós podemos ter um relacionamento pessoal com Ele. A arte de apertar o botão da fé não é para domingo, é para amanhã, para terça-feira, para quando estamos sozinhos, por meio da noite escura, por meio da depressão, da ansiedade, da euforia, para a hora do sucesso. É possível para mim e para você. Durante as próximas semanas, nós queremos olhar para alguns exercícios que nos ajudam a manter a fé. Nós queremos olhar para o jejum, nós queremos olhar para a oração, nós queremos olhar para a Bíblia, nós queremos olhar para a vida em comunidade. Como isso é importante para a gente continuar apertando o botão da fé. Obrigado, Deus. Obrigado por não desistir de nós. O Senhor sabe quem nós somos, conhece todos os botões que nós já apertamos, e especialmente você sabe qual a nossa dificuldade de apertar o botão da fé. Ajuda-nos a confiar de que a nossa vida será diferente se apertarmos o botão da fé, que o nosso casamento, a nossa relação com nossos filhos, com nossos pais, com a nossa vida profissional, será diferente se nós apertarmos o botão da fé. Ajuda-nos a confiar nisso. O nosso coração tem medo e o nosso coração desconfia disso. A nossa alma desconfia disso. Por isso ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a ter gratidão no coração. Muitos de nós já apertamos esse botão e já experimentamos dessa confiança. Alguns de nós precisamos aquecer nosso coração de novo. Dá-nos um coração grato e confiante mais uma vez. Ajuda-nos a viver pela fé. Se as pessoas à nossa volta cantam que não sabem ter fé em que, nós sabemos em quem nós podemos ter fé. Nós queremos viver pela fé e pela fé em Ti. Ajuda-nos. Ajuda-nos nessa semana a olharmos para nós mesmos e confiarmos em Ti. Em nome de Jesus.